Na aula de hoje, nós vamos aprender como fazer a gestão de um armazém. Aqui nós vamos tratar das estratégias para melhorar a performance dessa estrutura logística. E qual que é o conteúdo da aula de hoje? Primeiramente, nós vamos saber o que é um armazém, nós vamos entender o seu conceito, qual é a função de um armazém, isso na logística de armazenagem, quais são os tipos de armazém, ou seja, existem classificações para o armazém, quais são as atividades que são realizadas dentro de um armazém e, por fim, como fazer a gestão. Aqui nós vamos passar algumas estratégias que possam ser aplicadas dentro de um armazém para que a gente obtenha melhores resultados. Temos um artigo relacionado ao armazém no nosso site e o link está aqui na descrição deste vídeo. E o que é um armazém? O armazém é uma estrutura logística na qual matérias-primas, produtos semi-acabados e acabados são estocados à espera da próxima etapa da cadeia de distribuição. Em outras palavras, o armazém é o local onde os produtos estão depositados até que haja uma demanda para a sua utilização. No campo da logística, o armazém é também conhecido como warehouse ou mesmo chamado de depósito. Então, o que é o armazém? Como a gente viu aqui no conceito, o armazém é uma estrutura logística, vamos aqui representar um armazém, no qual produtos acabados, ou seja, aqueles produtos que já vão para os seus clientes, produtos semi-acabados, ou seja, aquele produto que ainda precisa de um processo, de um beneficiamento, e matérias-primas, ou seja, os ingredientes para se tornar um produto acabado. Eles são estocados de maneira estratégica, de modo que eles vão ser utilizados em um processo posterior. Eles vão ficar ali até o momento em que haja uma demanda para a sua utilização. Os produtos acabados, conforme eu comentei, eles vão para os seus clientes ou mesmo outros depósitos. E os produtos semi-acabados e matérias-primas, que nós podemos unificá-los, eles vão para o processo posterior. Ou seja, eles estão aguardando algum tipo de processo para que eles venham a se tornar um produto acabado. Não necessariamente que todos esses produtos fiquem estocados de maneira simultânea dentro de um armazém. Pode ser que a empresa tenha estrutura para separar esses diferentes produtos em armazéns diferentes, mas basicamente o armazém estoca esse tipo de produto. Máquinas, equipamentos, ferramentas, insumos, quando dentro da empresa são estocados, eles geralmente são estocados em um almoxerifado. Então existe essa diferença de conceito. E também o armazém é muito confundido com o centro de distribuição, mas o centro de distribuição é o local onde geralmente ficam estocados somente produto acabado. Então essa é a diferença do armazém para o almoxerifado e para o centro de distribuição. Qual que é a função de um armazém? Basicamente a gente já falou, mas é a função de garantir que os produtos estejam disponíveis de forma ágil quando surgir a demanda para o seu consumo e utilização. Então, mas entretanto, além dessa função básica de que o produto ele esteja disponível no momento que ele for demandado, onde ele tiver sua necessidade, a estrutura tem a função de garantir que o local seja adequado
ao produto estocado. O que eu quero dizer com isso? Que o local ele tem que ser completamente adaptado ao tipo de produto que ele vai ser estocado, de modo que o produto, quando ele estiver ali armazenado, ele não vai sofrer nenhum tipo de dano, ele não vai ser danificado e que vai prejudicar a etapa posterior. Então, o armazém ele tem que ser completamente adequado ao seu tipo de produto. Além disso, ele deve garantir que não exista diferença de inventário. E o que eu quero dizer com isso? Que nenhum produto ali armazenado possa sumir, não tenha esse saldo negativo de produtos, ou seja, o fluxo de entrada e o fluxo de saída deve ser controlado, de modo que, quando o produto for requisitado, ele esteja ali de prontidão para ser utilizado. E, além disso, tem que garantir uma eficiência operacional. Aqui nós estamos falando em processo, muitas vezes indústria, atendimento a cliente, ou seja, então as atividades operacionais ali dentro do armazém, elas devem ter uma eficiência, ela deve ser ágil, ela deve ser correta, ela deve ser precisa para que a etapa posterior dentro dessa cadeia de suprimentos, cadeia de distribuição, não seja prejudicada e assim garantindo que os resultados da organização atinja os níveis que foi planejado. E quais são os tipos de armazém? Basicamente existem 3 diferenças, isso aqui é bem simples de entender. O armazém geral é um armazém de terceiro, são empresas especializadas nessa operação, nessa atividade de gestão de um armazém, fornece esse tipo de atividade para que as empresas possam, vamos dizer assim, priorizar os seus processos de transformação e geração de produtos. Então, esse aqui é um armazém terceirizado. O armazém privado é próprio à empresa, onde ela vai gerir ali os seus produtos e os seus processos dentro do seu ambiente. E tem a questão do armazém alfandegado. Isso aqui é mais voltado para produtos que estão aguardando exportação ou produtos que foram importados. E eles ficam ali estocados nesse armazém até que todo o seu desembaraço, toda a sua documentação, toda a sua, vamos dizer assim, esteja completamente, todo o seu processo de importação ou exportação esteja adequado para que esse produto possa ser, então, utilizado. E quais são as atividades que são realizadas dentro de um armazém? Aqui eu coloquei listado, não necessariamente é uma ordem, mas basicamente dentro de um armazém existe o recebimento das mercadorias, tem a questão da identificação, ou seja, aqueles produtos recebidos eles têm que ser identificados, tem a questão do inventário de estoque para saber quais produtos ali estão estocados, garantindo uma confiabilidade que não haja nenhum tipo de falta de produtos. Então, esse aqui nós já estamos falando do controle de estoque, que é o fluxo das entradas e saídas terem um saldo zerado. Tem a questão da movimentação de materiais, ou seja, dentro do armazém os produtos são movimentados e estocados em diferentes posições de acordo com a necessidade operacional. Tem a questão de separação de pedidos, ou seja, quando a etapa posterior sinaliza para a equipe do armazém que vai precisar de determinados produtos, a operação já pode fazer essa separação de pedidos de modo que, quando aquele produto for realmente necessário, ele já está ali separado para atender essa demanda. Tem a questão da embalagem logística, ou seja, a proteção e conservação desses produtos, uma embalagem totalmente adequada ao tipo de produto e à área de estocagem, e questão da expedição, que é enviar esses produtos para a etapa posterior. Então, basicamente,
dentro de um armazém, são essas as atividades que são realizadas. Pode ser que em algumas empresas tenha outras atividades, aproveitem ali o espaço para realizar outro tipo de operação, mas basicamente em um armazém é feito essas atividades. E agora nós chegamos ao ponto principal da aula de hoje, aqui nós vamos falar de estratégias para a gente poder melhorar a gestão de um armazém e obter resultados mais significativos. A primeira estratégia é definir uma técnica de armazenagem. As técnicas de armazenagem são um conjunto de procedimentos e metodologias relacionados ao modo de armazenagem de um produto em estoque. A definição de uma técnica de armazenagem em uma empresa passa pela avaliação de diversos critérios relacionados ao ambiente interno da empresa, que nós estamos falando de recursos, normas técnicas regulamentadoras e das características do produto. Então, o que são as técnicas de armazenagem? São metodologias relacionadas ao modo de armazenagem de um produto. Ou seja, hoje a gente tem a questão algumas técnicas, como exemplo, o FIFO, que é o primeiro produto que entra no estoque, é o primeiro a sair do estoque, ou seja, aqueles produtos que chegaram primeiro, dentro dessa metodologia, dentro dessa técnica, são os primeiros a sair também. Isso aqui é muito importante quando nós estamos falando de produtos que têm um prazo de validade que deve ser considerado. Tem a questão também do FEFO. Aqui nós já estamos falando do primeiro produto que vai vencer, vai atingir o seu prazo de validade, ele deve ser o primeiro produto a sair, ou seja, é feita essa gestão por prazo de validade. Tem a questão do LIFO, que é o último produto que chegou no estoque, é o primeiro a sair. Isso já é uma técnica voltada para produtos de grandes, onde o seu prazo de validade não é um empecilho, vamos assim dizer. Tem a questão da curva ABC, ou seja, os produtos são classificados como um grau de prioridade, o seu tratamento dos produtos é diferente, variando de produto por produto, onde os recursos vão ser direcionados naqueles que obtêm um melhor resultado, ou dá mais retorno para a organização. Então, assim como essas, existem diferentes técnicas de armazenagem. Nós temos um artigo no nosso site tratando sobre essas diferentes técnicas. Então, lá, se você quiser, o link também vai estar aqui na descrição deste vídeo. Mas, basicamente, a empresa ela vai ter que verificar, avaliar esses critérios dessas técnicas, a metodologia de cada uma delas, e identificar aquela que melhor se adapta à sua necessidade. E aí, então, estabelecendo essa técnica, essa metodologia, ela vai tornar a operação dentro de um armazém mais fácil e, com isso, vai obter melhores resultados. Além disso, faça a unitização das cargas. A unitização das cargas é o processo de reorganização e agrupamento de produtos em um único volume. O principal objetivo dessa estratégia de gestão de estoque é o aproveitamento do espaço, tanto para os processos de armazenagem quanto para o transporte. Unitizar as cargas basicamente é pegar diferentes produtos e transformá-los em um único volume. Quando a gente faz isso, basicamente a gente, quando vai fazer um tipo de movimentação em uma única vez, nós movimentamos diferentes produtos. Claro que essa unitização ela deve ser feita de forma estratégica, onde aqueles produtos que vão ser unificados, eles tenham muitas das vezes o mesmo destino, ou então eles tenham características semelhantes, de modo que não vai ser necessário ficar separando esses produtos já unitizados. Então tem que ter essa premissa. Esses produtos que vão ser unitizados, eles têm que ter características e processos semelhantes, porque ficar unitizando e retirando esses produtos acaba sendo um retrabalho. Então essa unitização deve ser feita de forma estratégica. Quando a gente faz essa unitização desses produtos, a gente ganha espaço
no nosso estoque, nós ganhamos agilidade operacional em relação às movimentações e também facilita a etapa de transporte. Tem também a questão de definir um layout de estoque. O layout de estoque é uma ferramenta logística utilizada para posicionar máquinas, pessoas, matérias-primas e produtos em um determinado espaço. Em outras palavras, o layout de estoque busca o melhor aproveitamento do espaço físico disponível, facilitando o acesso aos produtos. Então, aqui nós estamos falando da relação de pessoas, os empregados, no caso, das máquinas, dos equipamentos, dos processos e da área de estoque. Ou seja, quando a gente define um layout, a gente está definindo um posicionamento tanto para as pessoas, quanto para as máquinas, quanto para o processo, quanto para os produtos em estoque. Quando a gente define isso, geralmente a gente está considerando diversos fatores para essa definição, de modo que a operação se torna mais ágil, mais padronizada, onde a gente busca melhor aproveitamento do espaço físico, ou seja, todos os processos vão ser realizados ali dentro daquele ambiente, sem que haja problemas dentro dessa interação desses personagens que vai estar ali dentro de um armazém. Tem a questão da sinalização e identificação, aqui não do almoxarifado, e sim do armazém. E a sinalização de estoque é uma estratégia de layout de estoque que visa demarcar a área de estoque de forma visual. Em outras palavras, a sinalização de estoque consiste em utilizar sinais audiovisuais para auxiliar a equipe operacional durante a realização da atividade. Ou seja, basicamente sinalizar o ambiente do armazém de modo que a equipe operacional entenda esses sinais e possa tornar a operação mais fácil, a operação seja mais segura, onde garanta a qualidade desses produtos, onde todo tipo de operação ali realizada seja feita da maneira correta. Então, esses sinais, essa sinalização auxilia bastante a equipe operacional. Tem a questão do endereçamento de estoque. O endereçamento de estoque, também conhecido como mapeamento de estoque, é um sistema de localização que indica cada posição em um estoque. O objetivo desse endereçamento é possibilitar a organização interna do armazém. Além disso, permite facilitar a localização, rastreamento e movimentação interna dos itens. Dentro de um armazém, é bem interessante que exista esse endereçamento, de modo que cada produto tenha um endereço próprio e de forma que vai facilitar a localização, a sua movimentação e tornar os processos mais ágeis. Esse é o grande objetivo do endereçamento de estoque. Então, dentro de um armazém, é interessante que, além do posicionamento de cada, vamos dizer assim, de cada item, a área de estoque, a área de processo, a área de movimentação de equipamentos, a área onde as pessoas possam estar e transitar, é interessante que essas áreas tenham um endereço, de modo que as pessoas saibam onde estão cada produto e possa tornar a operação mais ágil. Utilize o ponto de pedido. O ponto de pedido trata-se do momento em que a empresa deve fazer o pedido de novos produtos para evitar a ruptura de estoque. Em outras palavras, é a definição de uma data para fazer a reposição do estoque de produtos. E o ponto de pedido também é conhecido como reorder point. Então, o ponto de pedido é uma estratégia para que, quando o estoque de determinado produto atingir um nível, é o necessário fazer um pedido para que aquele produto não venha a faltar, ou seja, a gente não venha a ter uma ruptura de estoque. Então, quando a gente utiliza essa estratégia dentro de um armazém, a gente garante que não vai faltar produtos para as etapas posteriores do processo. E, por fim, essa é a última estratégia que a gente vai passar aqui, é a utilização de um sistema WMS. O WMS, que é o Warehouse Management System, é um sistema de gerenciamento para logística de armazenagem. Trata-se de uma solução digital, um software ou aplicativo que integra os processos
automatiza tarefas e potencializa a performance da empresa, integrando os processos do seu negócio desde o chão de fábrica até a expedição do produto. Em geral, o WMS é aplicado em armazéns, almoxarifados e centros de distribuição. Basicamente, o WMS é uma tecnologia que visa fazer toda essa gestão do estoque de produtos dentro dessas estruturas logísticas. Então, o WMS é um sistema que vai integrar todo esse processo de recebimento de produtos, movimentação, inventário, gestão por técnica de armazenagem e até mesmo a expedição dos produtos. Então, quando a gente utiliza essa tecnologia, nós tornamos nossos processos mais ágeis e mais confiáveis.